Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. E temos aqui dois convidados para conversarmos a respeito do tema que está gerando muita polêmica e você que está em casa pode participar com a gente, que é o tema da reforma da Previdência. Para participar com a gente, anota o telefone 999827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você manda a sua pergunta, tira a sua dúvida aqui ao vivo no nosso Espaço Cidadão na TV União. E aí, os nossos convidados são a Marcleane Gomes, que é vice-presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB. Bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, nós que agradecemos. Prazer tê-la conosco e seja bem-vindo também o Ricardo Pinto, que é assessor jurídico do IPERN, Instituto de Previdência dos Servidores do Rio Grande do Norte. Boa noite aos telespectadores. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio pelas damas, pedindo que, vou pedir que cada um faça suas considerações iniciais em relação ao tema da Previdência em si e, na sequência, a gente começa a tratar do tema da reforma que está sendo proposta pelo atual governo. Eu peço que a doutora Marcleane Gomes possa, inicialmente, compartilhar com o nosso telespectador, que visão você tem em relação ao tema da Previdência no Brasil. Olha, a Previdência no Brasil, ela vem sendo muito massacrada, não é de hoje, aqui no Estado, desde 2010, o regime próprio ele vem sofrendo uma série de ataques, nós podemos assim dizer. O sistema previdenciário, ele começou realmente a ser discutido, rediscutido no Brasil, após a redemocratização com a Constituição de 88, a partir da emenda 20, que foi de 98, foi a primeira reforma, digamos assim, do sistema previdenciário depois da redemocratização. E aí, após, nós tivemos a emenda 41 e uma série de atos que foram subsequentes, transformando alguma coisa, E agora, com a proposta de emenda 287, é que nós temos realmente uma proposta de reforma mais avassaladora, E que vai atingir realmente a todos, independente se é servidor público, se vem da iniciativa privada, se é regime próprio, se é regime geral. Então, por isso a importância do assunto. Deveria existir ou não a rediscussão, a reforma na Previdência? Não, a reforma na Previdência ela é necessária. Inclusive, a gente faz questão de frisar, Nós não somos contra a reforma por sermos contra. Nós somos contra a PEC 287. A forma como ela veio, a forma como ela está sendo colocada e os dispositivos que ela vem trazendo, as propostas que ela vem trazendo. Mas a Previdência, ela precisa de fato de uma discussão ampla, uma discussão geral, com técnicos, até porque a partir do sistema nós não concordamos, que é o sistema de repartição simples, muitos técnicos da área não concordam, Há muitos anos os técnicos atuariais dizem que esse sistema ele não é mais viável, pelo motivo simples de que as famílias hoje elas não têm mais filhos suficientes para sustentar esse sistema, Então, assim, ela precisa de reforma, mas não da forma como o governo está tentando colocar para a sociedade. Muito bem. E agora eu gostaria de ouvir a opinião do Ricardo Pinto, que é assessor jurídico do IPERN, Instituto de Previdência dos Servidores do Rio Grande do Norte. A sua visão geral em relação a esse tema da reforma da Previdência. Robson, a Previdência no Brasil, a visão que se tem de Previdência ainda é uma visão antiga, como se fosse um prolongamento do direito administrativo, das repartições públicas, da administração como um todo. E Previdência, ela tem uma conotação completamente distinta. A Previdência, ela é um patrimônio do trabalhador, do servidor, que tem natureza pública. Não são sequer recursos públicos, são recursos que têm natureza pública, de maneira que o trabalhador, o servidor, ele precisa estar inserido nesse processo, seja através de conselhos, seja através da própria gestão, porque esse recurso, eu repito, é um patrimônio do servidor, do trabalhador. Essa reforma da Previdência que está colocada, que tanto se discute no país, que foi proposta pelo presidente Michel Temer, ela é uma reforma que diz respeito apenas
ao setor dos serviços públicos no Brasil, ou ela atinge a todos da rede pública e rede privada? Todos, né? Privada e pública. Que fazem o seu recolhimento. E nessa direção de que é necessário que haja uma conscientização da população da importância, né, e de que todos nós temos obrigação em relação a isso, exatamente para participar dessa discussão, e de que haja transparência. E é muito importante que a gente pense a questão da gestão previdenciária. Antes da questão da reforma previdenciária, nós precisamos pensar a reforma da gestão previdenciária. Você tem hoje, por exemplo, no Ministério do Trabalho, o seguro-desemprego, que é um benefício previdenciário. Você tem benefícios assistenciais, que não são previdenciários, que estão na Previdência, suportados pela Previdência, né? Então, essa questão da organização, né, você partindo aí de uma linha doutrinária muito boa da nossa Previdência, de separar o que são recursos previdenciários do erário, isso aí enquadrou os estados e municípios. Mas a própria União tratou de unir a Receita e a Previdência, né? O Ministério da Fazenda e o Ministério da Previdência hoje são um só, né? Então, essa questão, ela, de qualquer maneira, dá uma demonstração de que continua sendo aquela visão de que os recursos previdenciários são um prolongamento dos recursos do erário. E não pode ser mais assim. Até porque, na verdade, as pessoas contribuem do seu próprio salário. Exatamente. Não é uma coisa que você está tirando do setor público para jogar no cofre da Previdência. Não, ela é bancada pelos próprios trabalhadores. E esse é o ponto central dessa questão da reforma. É que se ela tem, por um lado, o objetivo de sanar o déficit previdenciário, mas ela não pode perder de vista o objeto da Previdência, que é o cidadão que passou a vida toda contribuindo, e quando ele não detém mais a capacidade física para continuar trabalhando, ou quando ele vem a óbito, os seus familiares, ele vai ser socorrido pelo sistema. Então você não pode nunca perder de vista esse objetivo. Então a Previdência, que ela não consiga mais atender a isso, ela é uma Previdência que vai ficar sem objeto, né? Muito bem. E agora eu gostaria de ouvir a nossa convidada sobre a Marcleane Gomes, sobre dentro desse tema da reforma da Previdência, dentro do tema da Previdência, né, fala agora sobre a própria questão da reforma, do modo como está sendo proposto pelo governo federal. Quais são as principais observações que você faria, né? Colocar tópico por tópico, né? Primeiramente, sobre essa necessidade ou não, da forma como o governo federal está colocando. Doutor Ricardo falou aqui agora no déficit, né? O governo justifica a necessidade da reforma da Previdência através de um déficit que é extremamente contestado, que nós não concordamos, que de acordo com a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, é um déficit que não existe, é um déficit fictício, não é? De uma montagem de números que o governo realiza para justificar esse suposto déficit. Porque quando você fala de Previdência, você tem que levar em consideração uma questão mais ampla que é a Seguridade Social, que envolve saúde, assistência e previdência. Então, para justificar o déficit, o governo utiliza aí apenas números da Previdência e da assistência, que são os benefícios rurais, LOAS, que são os benefícios de prestação continuada, né? E quando ele traz o dinheiro que entra, ele utiliza apenas os recursos das folhas de pagamento, que é a minha contribuição, a sua e a contribuição patronal. Quando, na realidade, a Previdência, ela tem muito mais financiadores, né? Para a Previdência entra o imposto do COFINS, que é o imposto que nós pagamos sobre tudo que nós consumimos, e aí vai do alimento ao transporte, telefonia, absolutamente tudo existe o COFINS, que vai para a Previdência, existe o lucro das empresas, concursos de prognósticos, tem um percentual que também vai para a Previdência. Então, existem muitas fontes de entrada, sendo que o governo não calcula. Então, quando a ANFIP utiliza esses cálculos, receita, né? Não coloca como receita. Então, quando a ANFIP realiza esses cálculos, eles demonstram que, na realidade, o sistema tem um superávit de 11 bilhões, certo? Que
Esse superávit foi do ano de 2015, mas que em anos anteriores o superávit foi ainda maior, de 50 bilhões, chegando inclusive a 70 bilhões. Então nós, técnicos da área, e aí há um consenso, consideramos que não existe essa justificativa para realizar essa reforma da Previdência tão severa. Uma reforma que, por um exemplo, vem não só para a questão da Previdência, como também para a assistência. Não é? Na realidade, o governo ele está propondo duas reformas em uma só. É a reforma da Previdência e a reforma da assistência. Da assistência quando ele fala dos benefícios rurais, quando ele fala dos BPCs, que são os benefícios de prestação continuada, certo? Essas pessoas hoje, elas não precisam contribuir. Os rurícolas, elas não precisam contribuir para a Previdência Social para ter o seu benefício. Pela reforma, elas vão precisar contribuir. Os benefícios de prestação continuada, que hoje o trabalhador, aquela pessoa miserável, recebe, que recebe a partir dos 65 anos, ele passaria para os 70 anos, certo? Então, essa é a reforma da assistência, que existe todo o impacto social em cima disso. E está dentro do que eles chamam de reforma da Previdência. Está dentro. E aí passamos à reforma da Previdência, que engloba tudo, absolutamente tudo. Regime próprio, que é aquele regime do servidor público, e regime geral, que é o regime do trabalhador, da iniciativa privada e daqueles órgãos públicos que não têm um regime próprio, né? E aí você tem o aumento da idade, a equivalência da idade entre homens e mulheres, a criação de um fator previdenciário em cima do tempo de contribuição para o servidor público e muitas outras coisas. O doutor Ricardo Pinto concorda com essa avaliação que foi feita pela doutora Marcleane Gomes? A questão que se impõe é que nós estamos a população está envelhecendo e verdadeiramente precisaria ser reformada para haver uma adaptação. Por outro lado, é importante que se observe de que forma você vai conseguir melhorar a questão financeira da Previdência. Porque você só chegaria a uma situação dessa de identificar para poder propor a partir do que nós chamamos de cálculo atuarial. O cálculo atuarial da estatística, é uma ramificação da estatística, uma especialidade, que você consegue identificar, projetar situações futuras, a partir de uma realidade do momento, né? E a própria Constituição, que isso era uma questão que estava no campo teórico, hoje já está positivada. No artigo 40 lá da Constituição, determina que o equilíbrio atuarial. Significa dizer que é importante que você faça esse cálculo para você poder identificar, você não trabalhar no escuro. Então, por que você coloca 65 anos? Por que não 64? Por que não 62? Como chegou-se a essa situação, né? Esse é um aspecto que eu quero crer que o governo deva ter feito esse levantamento, porque não se concebe mais fazer retalhos. Precisa ser feito. Se é para se fazer uma reforma, que se faça para o futuro. Esse país não suporta mais o amadorismo e as questões pontuais. Há um problema de caixa? Vamos reformar, né? E aí você não surge esse problema de caixa, né? Como colocou aqui a doutora Marcleane Gomes, que é vice-presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB, na verdade não existiria teoricamente esse déficit, né? Porque existem várias outras contribuições através de vários outros impostos, várias outras fontes, que a partir daí você formaria o que deveria constituir o caixa da Previdência, como as contribuições e os impostos patronais também. Então, essa sua visão também, não existiria esse déficit, a conta fecharia ou não? É isso que eu particularmente não consigo ter esses dados. Já tentei. Por exemplo, existe a DRU, né, que é uma desvinculação das receitas. Né? É o quê? É uma permissão para que o governo utilize determinados recursos que seriam destinados para setores específicos, inclusive o previdenciário, e aí você dá outra destinação. O governo tem essa autorização, ele está fazendo, ele não está fazendo, ele está fazendo em que percentual, né? Então a gente precisa saber. Eu particularmente não tenho essa informação, tentei de várias formas, não consegui essa informação. Então é isso que eu estou dizendo, eu particularmente não consigo ter as informações exatamente como está o caixa da Previdência. Agora, uma coisa está muito clara, até nessa tentativa a gente já consegue identificar, é a desorganização de gestão.
que não é desse governo, vem de vários governos, né? Então você tem uma previdência que você define, pronto, aqui você tem assistência social, aqui você tem a previdência social, aqui você tem a previdência dos servidores públicos, aqui você tem o regime geral de previdência, né? Onde estão os débitos, né? Onde está a situação no vermelho, né? Então isso aí é fundamental. Então essa falta de identificação é que realmente dificulta para que a gente tenha não, a melhor solução foi essa, né? A melhor solução seria de acordo com você, tendo um quadro, você definiria, né? Doutora Marcliane, e fazendo um contraponto aqui, o doutor Ricardo Pinto colocou, o que é que você poderia com relação à DRU, né, que é a desvinculação de receitas da União, nós tivemos agora, há 15 dias, em média, né, a aprovação pelo Congresso Nacional do aumento do percentual de utilização das receitas que são destinadas à Seguridade Social, né? A DRU, ela é utilizada para fazer um equilíbrio das contas públicas, né? É como você pega um setor que está no vermelho e você retira dinheiro, aloca dinheiro de outros setores para equilibrar. Então, ela funciona como um equilíbrio, né? Um meio termo na balança. E esse recurso utilizado da Previdência, da Seguridade Social, do Sistema Social, era de 20%, o que equivalia a cerca de 60 bilhões ano, né? Segundo as associações nacionais. E com a elevação desse percentual para 30%, isso vai ficar em torno de 120 bilhões ano. E aí é uma pergunta clichê, mas é uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Como você tem um sistema que é deficitário, de acordo com o governo, e você utiliza recursos desse sistema para cobrir outro que está no vermelho. Então, já demonstra que o sistema não é deficitário, como o governo está colocando. Há um detalhe também que é o seguinte, o que se coloca é que um percentual da remuneração do trabalhador, do salário do trabalhador, é recolhido para a sua previdência. Certo. Mas aí, por exemplo, há um detalhe, é óbvio que, um exemplo, vamos dizer que você ganha R$1.000 por mês e você vai recolher R$100, um exemplo. Certo. É óbvio que quando você for se aposentar, para você se aposentar com esses R$1.000, seria teoricamente impossível se não houvesse um investimento a mais, se você só está recolhendo 100 por mês, ou seja, 10 vezes mais, como é que vai fechar essa conta? Mas na verdade, é importante lembrar que esses R$100 são depositados ao longo de décadas, de anos. E não são teoricamente, deve existir pelo menos um rendimento, né, que não sei se vai justificar os R$1.000, mas também ele não será mais R$100 daqui a algumas décadas. E não é só a contribuição percentual em cima do salário do trabalhador, não é só o trabalhador, né? Existe também a parte patronal, certo? E esse dinheiro, em tese, né, ele é para ser capitalizado, ele fica rendendo, ele é aplicado, né? E existem cálculos, né, que demonstram, feitos por contadores técnicos da área previdenciária, que esse valor cobriria um valor de benefício muito maior, muito além do que aquele para o qual o servidor contribuiu ou o trabalhador contribuiu durante sua vida laboral. Né? Então, assim, são cálculos, né? E esse valor ele precisa ser atualizado, correção de juros, correção monetária, certo? Então, justifica sim, né? Até porque ele não contribui 2 anos, 10 anos, se contribui em média 30 anos, 35 anos para a Previdência Social. Doutor Ricardo Pinto, qual é a sua visão? Essa questão, você colocou muito bem a questão da contribuição, né? Que é aquilo que eu falei no início. A Previdência não é uma dádiva, a Previdência não vem do erário. O servidor, o trabalhador contribui para a Previdência. Isso é o que a gente chama de onerosidade, né? O princípio da onerosidade. E quando você faz uma reforma, você precisa levar em consideração que as pessoas estão pagando para ter o benefício. Então você não pode, num determinado momento, alterar as regras de maneira que você atinge aquele direito que estava em formação. É muito comum, quando se vai questionar as alterações legislativas, se colocar que se você não chegou no dia de se aposentar, você não tem o direito adquirido, você tem apenas uma expectativa do direito. Então você não pode reclamar. O que acontece é que, no caso da Previdência, a conquista do direito aos benefícios ela é muito longa, é uma vida toda.
E você vai pagando ao longo do tempo. E quando você vai pagando, não é justo que quando ocorra uma alteração desse porte, no meio do caminho, você simplesmente, alguém diga, você não tem o direito adquirido, você tem uma mera expectativa de direito. Na verdade, você tem um direito proporcional ao quinhão que você já contribuiu. Então, com essa visão, é que eu particularmente acho que um pecado dessa reforma foi não ter feito a gradação, né, de uma forma mais justa. Mais justa. Por exemplo, alguém entrou no sistema há um ano, ele vai ser atingido de uma forma igualitária a quem está lá com 49 anos de idade e contribuiu por 25. Exatamente igual. Vai ter a mesma regra de transição. Exato. E aí você não levou em consideração o que hoje é o mais importante: tempo de contribuição. Não existe mais tempo de serviço, é tempo de contribuição. Na verdade, o governo vai estar abocanhando daquele que já contribuiu ao longo do tempo. Então, né? assim, se você não tem o direito adquirido, mas você também não tem mais uma mera expectativa. Imagine que você compra alguma coisa, está pagando a prestação, ainda não quitou. Aí há uma mudança na regra. E não, você só teria o direito se você tivesse completado tudo, né? Então, é mais ou menos uma situação dessa ordem. Muito bem. Temos aqui pergunta de telespectador, não estou identificando aqui o nome, mas mandou pelo WhatsApp participando. Gostaria de saber o seguinte: se a reforma for aprovada na íntegra, podemos dizer que para se aposentar com valor integral e a idade mínima do segurado terá que começar a trabalhar aos 16 anos e só parar aos 65, isso procede? Ou isso é aquelas fofocas de WhatsApp que a turma passa sem muita referência? doutora... Não, na realidade é pior. É pior? É pior. Porque assim, meu Deus do céu. Isso são os fatos que nós temos propostos hoje pela PEC, mas a mesma PEC, ela estabelece que a partir do momento que o IBGE atualizar a expectativa de vida do brasileiro, esse tempo de contribuição, que hoje seria de 49 anos para você se aposentar com a integralidade da média, veja bem, não é a integralidade do que você recebe. Se você ganha R$2.000, aí nós vamos fazer um cálculo de média, que é aquele fator previdenciário que eu falei no início. 51% mais 1% para cada ano de contribuição. Se você contribuiu 49 anos, você chega nos 100%. Mas para isso existe uma média, então você já não leva os R$2.000. Sendo que, de acordo com o que a proposta estabelece, para cada vez que o IBGE atualizar a expectativa de vida do brasileiro, você automaticamente, sem proposta de emenda, sem lei, sem absolutamente nada, você aumenta também o tempo de contribuição e a idade mínima para aposentadoria. Isso significa dizer o que, Robson? Que hoje, pessoas com menos de 40 anos, ela não tem, de forma alguma, como fazer uma previsão, como ter uma expectativa de quando ela vai se aposentar, se a proposta de emenda passar exatamente nos termos que ela está. Isso é como o doutor Ricardo estava explicando. Como você não tem um direito adquirido à regra de aposentadoria, então você tem que se submeter à regra no momento em que você vai se aposentar. Certo? Então, possa ser que você nunca consiga se aposentar por tempo de contribuição e tenha que, de fato, cair numa média aritmética ainda proporcionalizando pelo tempo, o que é muito cruel. E essa questão do tempo de contribuição, para surpresa, ele vai para os 25, aumenta a idade e reduz o tempo. Ora, a discussão é de contribuição, é de arrecadação. Então você vai ter pessoas que em determinado momento vai preferir iniciar a contribuir, se ela tiver essa opção, se não for compulsório, começar a contribuir bem mais na frente, quando tiver já com a idade mais avançada, porque vai pagar menos. E no final vai ter quer dizer, e a discussão hoje é de contribuição, não é de idade. É tempo de contribuição, né? O que está precisando é ser vertidas as contribuições para o sistema, né? Doutor Ricardo, e com relação a essa questão que as pessoas colocam, né? Deixa eu ver aqui, foi a pergunta do telespectador aqui, Tiago de Ponta Negra, aqui em Natal. Ele gostaria de saber que segurança nós podemos ter em investir, depositar o nosso dinheiro numa previdência privada. Veja bem,
talvez eu esteja fazendo referência ao projeto que também está tramitando de previdência, que ela é privada, embora sendo a gestão pública, mas seria uma previdência privada. Essa previdência, ela inclusive deveria estar sincronizada com essa reforma de previdência, que coloca basicamente o seguinte: aquele que entrar no sistema depois de um determinado período, né, dependendo das leis estaduais e no caso da reforma mesmo, e houver a disponibilidade de uma previdência complementar, que é privada, né, ele só vai pagar até o limite do regime geral de previdência e também só vai poder se aposentar até esse valor. E aí ele vai ter disponibilizado essa previdência complementar. A previdência complementar, que é privada, tem natureza privada, essa previdência, ela seria articulada nos estados e municípios que têm previdência e a federal. O que é que acontece? Nos estados, ela praticamente não teve êxito ainda, apesar da legislação já definir isso há algum tempo. Por que ela não teve êxito? Porque se você observar a previdência apresentada pelos bancos, ofertada pelos bancos, ela termina sendo melhor do que aquela que seria ofertada complementarmente no âmbito do serviço público com natureza privada. Então as pessoas migrariam para outras opções. E aí, por essa motivação, não houve um bom encadeamento. E agora, no governo Temer, foi remetido um projeto bom, lá por Marcelo Caetano, que é o secretário, que é muito competente, e ele mandou um projeto onde ele permite que os estados façam a adesão. Aí você vai ter uma previdência complementar para o país todo, com uma estrutura maior, e aí seria viável. Certo? Esse projeto está em tramitação e, uma vez aprovado, vai permitir, por exemplo, que o Estado do Rio Grande do Norte está tramitando um aqui, que eu acho que deve ser apresentado um substitutivo para sincronizar com essa regra nova que está em tramitação. E aí, se o Estado aderir, os servidores que entrar a partir dessa data, eles vão ser filiados à Previdência Complementar Federal. Certo? E aqui para o Estado ele vai pagar até R$ 5.300, mais ou menos. Certo? O teto está nessa faixa. Vai fazer essa contribuição para a Previdência aqui. E também só vai se aposentar até esse valor. Né? Então, assim, é uma questão opcional. Sim, não vai ser obrigatório. Não é obrigatório. Ele fica limitado. Na verdade, o que está sendo conduzido já há algum tempo é para que a Previdência pública ela se equipare à privada. Né? E eu acho que o governo deveria ter sido mais agressivo nessa questão de definir esse ponto. Porque quando você faz uma reforma previdenciária, você precisa definir o ponto de chegada. Para onde você vai? Que previdência você quer? A previdência do futuro. Quando você define lá a luz, lá no final, para onde você vai, aí você vem fazendo as contribuições, definindo para onde você está conduzindo. Chegar, né? Quem está mandando um abraço aqui para você, doutor Ricardo Pinto, é o Pedro Tavares, que é o doutor fiscal do município. Dizendo que já trabalhou com você e ele foi diretor administrativo financeiro do antigo IPE. Mandando um abraço, dizendo que você é gente boa. E eu peço aqui alguma consideração. Eu gostaria de complementar, né? Lembrando que os 25 anos de contribuição é tempo mínimo, que hoje é de 15 anos, né? E o governo aumentou aí esse tempo em 10 anos. E com relação à pergunta do Tiago, não é isso, Robson? Eu acho que ele perguntou muito mais em questão realmente da previdência privada. O que eu tenho a dizer é que você não tem nenhuma segurança. Previdência privada, ela não lhe dá qualquer segurança. Tanto assim é que nós estamos vendo agora fundos de previdência privada como o do Banco do Brasil, o da COSERN, o dos Correios, que recentemente saiu no noticiário nacional, inclusive algumas pessoas foram presas, porque o fundo de previdência privada nada mais é do que uma poupança. Uma poupança que você não pode mexer, você tem que deixar
lá por um determinado tempo, como qualquer outro investimento que você faz no mercado financeiro, onde existe um tempo que você precisa deixar aquele dinheiro guardado, sendo que ele é regido por normas do mercado financeiro e você não tem nenhuma garantia de contrapartida. Então, se por um acaso tem uma queda nas bolsas de valores, digamos assim, e o dinheiro perdeu. O seu investimento, ele foi perdido. No meu caso, eu vinha fazendo uma contribuição previdenciária, no caso da Sul América, por exemplo, e comecei a observar que durante o período estava havendo um rendimento negativo. Isso. Mas como pode Exatamente. uma situação como essa? Não, eu retirei e acabei investindo em imóveis e em outras coisas. Porque, na verdade, eu digo, como é que pode? Você está projetando a coisa para o futuro e está diminuindo aquilo? É uma coisa inconcebível. Mas é porque os fundos de previdência privada, eles são regidos pelo mercado financeiro. Então, assim, de acordo com a variação do mercado financeiro, de alta ou de queda, o seu fundo vai ser regido e o seu dinheiro vai sendo aplicado, certo? E ele vai tendo um saldo negativo ou um saldo positivo. Porque a lógica disso, na verdade, é você... por exemplo, eu posso até acumular algum dinheiro, poupar algum dinheiro, mas eu não sei o que fazer com ele. Então eu vou pegar esse dinheiro, entregar em confiança para alguém que vai tomar conta dele e vai ter que me devolver ele bem mais rentável, com bem mais rendimento no futuro. Em tese. Em tese. Só que na prática, tanta coisa pode acontecer daqui para lá. Porque mercado financeiro você não tem controle. E não é só a questão da previdência privada, na questão pública, na previdência pública também. Imagine, você me entrega um dinheiro e diz, daqui a 30 anos eu vou precisar dele. Eu tenho que ter honestidade e tenho que ter capacidade de movimentar e de aplicar de maneira que seu dinheiro vai rentável e você não venha ter prejuízo. Né? Então, e quando se trata de política e dos políticos que a gente está falando e observando hoje com esse comportamento de corrupção no Brasil, todo mundo fica com Só medo, com né? um simples detalhe que na Previdência Pública, o Tesouro ele tem a obrigação de custear seu salário mais na frente. Já no privado... Né? Já no privado você não tem qualquer segurança. Né? E é isso que o governo tenta também fazer com a proposta de emenda constitucional. Né? Ele tenta unificar os regimes, tanto o regime próprio quanto o regime geral, e ele impõe aos entes federativos que têm regime próprio a adoção de uma previdência complementar, que não é exatamente uma previdência privada, né? Os técnicos dizem que é diferente, mas é basicamente os mesmos requisitos, certo? E que hoje existe um projeto tramitando, que eu acho que é a mensagem 049, se eu não me engano, ou 049 ou 041, que está na Assembleia, e que o servidor estadual hoje, independente do valor de salário que ele tenha, aqueles que ganham acima do teto do regime geral do INSS, que está em 5.189, ao passar disso, ele teria que contribuir para essa previdência complementar. Ele só teria garantido no Tesouro esse valor, de 5.189. Muito bem. Estamos conversando com a doutora Marcleane Gomes, que é vice-presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB do Rio Grande do Norte, e também com o doutor Ricardo Pinto, que é assessor jurídico do IPERN, Instituto da Previdência dos Servidores Estaduais do Rio Grande do Norte. Nós vamos a um breve intervalo, né? Enquanto isso, tomando a nossa água mineral Esterbon. Tem água mineral, tem o gelo, também fabrica o sorvete e a própria casquinha. Além do mais, temos agora a polpa de fruta da Esterbon. Experimente, você vai se surpreender. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, continuando com essa entrevista, com esse tema de hoje, que é a reforma da Previdência. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão, conversando com o doutor Ricardo Pinto, que ele é assessor jurídico do IPERN, Instituto da Previdência dos Servidores do Rio Grande do Norte, e também com a Marcleane Gomes, que é advogada e vice-presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB. E aqui falando sobre o tema da reforma da Previdência. Pergunta aqui do Gilvan, do bairro Nazaré. Gostaria de tirar uma dúvida, quem trabalha de porteiro noturno consegue se aposentar com quantos anos de contribuição? Vai depender, né? Porque assim, não é só o tempo de contribuição, não é levado em consideração no cálculo da aposentadoria apenas o tempo de contribuição, é levado a idade, não é? Então assim, são fatores que se somam para se chegar à aposentadoria de qualquer trabalhador, certo? Então assim, é muito relativo, né? A reforma está aí proposta, vamos ver o que é que o governo vai conseguir aprovar, não é? Porque nós acreditamos que ela não vai ser aprovada como está, não tem condições dela passar como está. Na verdade, eu acho que se exagera muito para depois dizer que cedeu, que cortou alguma coisa, né? Mas, enfim, exatamente, mas em regras gerais, né, assim,
Como está hoje a proposta, ele teria que ter 65 anos de idade, certo? O que é algo assim, e 35 anos de contribuição. Pois é. Pergunta aqui da Bernadette de Lagoa Nova. Gostaria de saber como é que vai ficar a situação. Ela é pensionista, o marido faleceu. Ela gostaria de saber como é que fica, se haverá algum corte na pensão. Não, a pensão, no caso, o marido dela faleceu, a regra da pensão é aquela da legislação que está em vigor na data do óbito. Então, a situação legal que ela já, no caso é que ela já recebe, ela não vai ser atingida. Daqui né? a 30, 40 anos, o tempo que for, vai se reportar sempre a data do óbito. Qual era a legislação que estava em vigor na data do óbito? Permanentemente. Então, não vai atingir a situação dela. E aproveitando uma palavra sobre a questão do pensionista, né? O que é que muda, por exemplo, na vinculação com o salário mínimo? Né? Assim, como a proposta vem aí colocando que você teria uma cota, não é? O servidor, o trabalhador vem a óbito, e aí para o cálculo da pensão você iniciaria com uma cota de 50%. Então não vai mais haver integralidade de pensão, né? Porque em regra o pessoal recebia o que aquele trabalhador recebia quando estava na atividade, ou se já era aposentado, na aposentadoria. Essa integralidade ela não vai mais haver. No caso do regime geral, no regime próprio já não há mais integralidade, né? Então você trabalha com a cota de 50%. Isso significa dizer que se o servidor, o trabalhador ganhava um salário mínimo, você vai poder ganhar agora menos de um salário mínimo. Certo? Então, vamos para um cálculo bem rápido. Se aquele trabalhador tem um salário de R$2.000, você inicia a cota de pensão com R$1.000, mais 10% para cada dependente. E esses 10%, como gosta de frisar o presidente da nossa comissão, Dr. Jean, ele não é em cima dos R$2.000, ele já é em cima da cota dos 50%, que é R$1.000. E existe uma diferença nisso, porque se você coloca 10% em cima de R$2.000, dá R$200. Então, você teria um valor de pensão, se tiver só um dependente, de R$1.200, mas é em cima da cota dos 50%, então é 10% em cima de R$1.000, dá R$1.100, né? Então existe uma diferença, e se houver mais de um dependente, vai aumentando 10% para cada dependente, e o valor é dividido em partes iguais, podendo ser recebido menos de um salário mínimo. Muito bem, pergunta aqui da nossa telespectadora Leda, aqui de Natal. Quem já recebe aposentadoria e pensão por morte, as duas juntas, será atingido pela reforma? Não, exatamente. Essas situações, a aposentadoria ela é regida pela data em que se conquistou os direitos da aposentadoria. Ou até tem interpretação que seja a partir da publicação do ato, mas é minoritária essa corrente. E no caso da pensão, é a da data do óbito. Então, se houve a permissão naquele momento... A não ser que ultrapasse o teto constitucional quando você soma as duas, né? Nessa situação aí... Qual é o teto do valor? É o teto... Acho que é 30 e poucos mil reais, né? No salário do ministro, nos vencimentos do ministro do Supremo Tribunal Federal. Deve ser algo de 30, 33 mil reais. Mas, por exemplo, aí tem o subteto. No caso do Estado, é do desembargador, né? Isso. Aí tem... Seria proporcional, né? Isso. E que informação você poderia compartilhar conosco, doutor Ricardo, em relação à desaposentadoria? O que é desaposentadoria? A desaposentadoria, ela consistia num pedido que tinha sido feito à Justiça, né, de forma reiterada, aquelas pessoas que estavam aposentadas e que voltaram a trabalhar, eles gostariam de incluir aquelas contribuições novas depois da aposentadoria. Eles queriam desconstituir o ato de aposentadoria para incorporar aquelas novas contribuições para melhorar a sua aposentadoria no futuro. O que era uma temeridade, porque o ato jurídico perfeito, ele não deve nunca ser desconstituído. Se hoje o próprio trabalhador, o servidor, busca desconstituir um ato perfeito e acabado, né, essa natureza jurídica pode, no futuro, permitir que o ente previdenciário também o faça, né? Então, passamos muito tempo a construir no direito brasileiro, sacramentar essa situação. Quando você está aposentado, não tem possibilidade de ser modificado. A decisão do Supremo foi muito boa, embora tenha sido noutra direção. É que aquilo que não está expressamente permitido,
no direito administrativo não se faz, né? Então, como não havia previsão legal, o Supremo não acolheu esse tema. Muito bem. Bom, nosso tempo está quase chegando ao fim. Tem pessoas que às vezes ficam telefonando. Não vale telefonar. Você que está em casa nos acompanhando, tem que escrever a pergunta e manda pelo WhatsApp ou mensagem de texto, a gente faz essa pergunta aqui. Gostaria de saber, de pedir que nesse momento final cada um compartilhasse algo que porventura a gente não tenha tratado aqui, mas que considera importante para o nosso telespectador ficar sabendo no que diz respeito à reforma da Previdência, da forma como ela está. Certo. Para a gente, né, para os técnicos previdenciários, advogados previdenciaristas de um modo geral, a reforma ela veio muito cruel. Porque você não pode analisar a Previdência somente por fatores econômicos. Existe toda uma conjuntura social por trás, né, que está na base do sistema previdenciário em si. Então, se você tem uma PEC que ela propõe, que ela permite reduzir valores de benefícios, aumentar a idade, aumentar o tempo de contribuição, você vai ter um desastre social. Digamos assim, né? Porque as pessoas elas vão passar a receber menos, não é? Vivendo, tendo uma sobrevida talvez, porque o governo utiliza a expectativa de vida dos 75 anos. Lembrando que dos 26 estados federativos, apenas 6 e o Distrito Federal tem uma expectativa de vida acima desses 75 anos, que elevam a expectativa de vida do restante do país. Então, assim, o país inteiro paga, digamos assim, por uma expectativa de vida dos estados do Sul e Sudeste, que tem uma condição de vida melhor, de transporte, de moradia, que eleva a expectativa de vida da população, certo? Quando, na realidade, estudos da Organização Mundial de Saúde demonstram que aqui no Brasil, apesar da expectativa de vida ser de 75 anos e meio, mas que com qualidade vive-se em média até os 64 anos de idade. E o governo vem propondo que você trabalhe os 65. Então, assim, é uma expectativa de vida ou é uma sobrevida vegetativa? Certo? Tudo isso precisa ser levado em consideração. Não podemos permitir que o governo analise tão somente aspectos econômicos. Senão vai virar auxílio pé na cova. Exatamente. Né? Doutor Ricardo Pinto, as suas considerações finais. E acrescentando aqui uma pergunta do nosso telespectador, está escrevendo o nome ainda, mas ele é de Parnamirim. Uma palavra sobre auxílio da pessoa especial, pessoa portadora de necessidades especiais com deficiência. Na verdade, a pessoa portadora de deficiência, se for congênita, for uma doença que já nasceu com ela, ele vai ter uma assistência social. Ele não precisa ter contribuído, ele vai ter uma assistência do INSS. Se for aquela pessoa que tem um trabalho, vem contribuindo com regularidade e é acometido de qualquer enfermidade incapacitante, essa pessoa vai ter direito a receber a aposentadoria. Aí seria aposentadoria por invalidez. O que eu gostaria de deixar registrado é que a Previdência, é importante que a gente tenha uma visão panorâmica da Previdência, de forma simples, que sejam carreados os recursos, né, dos servidores, dos trabalhadores e do patronal e as outras fontes, e que a gente possa ter muito claro isso aí. E ele pergunta também aqui se ele pode trabalhar recebendo esse auxílio por ser deficiente. Veja bem, a deficiência... Eu acho que fere a própria lógica, né? Que o auxílio é justamente para... né? A deficiência, se você foi ao instituto e disse que era deficiente, não podia trabalhar e recebesse um benefício, você verdadeiramente não pode trabalhar, senão você não era deficiente. Pois é. Muito obrigado, doutor Ricardo Pinto, pela sua presença no nosso Espaço Cidadão. E agradeço também a doutora Marcleane Gomes. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Agradeço a sua audiência também. Uma excelente semana para vocês que nos acompanham. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. De volta com mais um Espaço Cidadão ao vivo e com a sua participação. Até lá.